Saudações, pessoas! Muito bem, na minha última live então eu falei sobre o caso do Daniel Silveira, porém, enquanto eu fazia a minha live ainda estava rolando o processo sobre a condenação do Daniel ou não. Então, entre o término da minha live e a gravação desse resumo, concluíram a coisa. Então ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, não poderá estar inelegível também e tudo mais. Então houve assim uma condenação um pouco pesada, passaram um pouco dos limites, acredito eu. Mas é importante tratarmos esse assunto com maturidade e precisamos encarar a realidade como ela é. Tá? Deixando claro mais uma vez, eu gosto sempre de frisar bem isso, eu não estou aqui defendendo ministros e as suas atitudes. Eu não concordo com muitas coisas que esses caras fazem, só que nós precisamos encarar a coisa como ela é. Tá? A instituição e os ministros que se encontram nessa mesma instituição é algo que foi criado, foi levantado durante décadas. Então nós temos aí uma estrutura poderosa que não cairá de maneira fácil. Tá? E não é nenhum deputado que com qualquer teatrinho ou qualquer fala, com alguma coisa nesse sentido, que conseguirá enfrentar essa estrutura de poder. Tá? Então nós temos aí um grande ato, um grande erro por parte do Daniel, que foi sim uma pessoa imprudente. Você quer enfrentar um poder muito maior sem ter assim absolutamente nada que possa garantir algum êxito? Isso é uma ação que realmente não é de uma pessoa prudente e sensata. Tá? Eu não estou aqui defendendo, eu acho lamentável a situação do Daniel, porque ao meu ver ele foi usado. Pessoas que sempre estiveram envolvidas com todas essas ações e esses ataques contra o STF, eu acho que sempre aí, em todas essas ações, cometeram erros. Tá? Nós vimos que até agora eles não conseguiram impedir em nada as ações dos ministros do STF. Não conseguiram, gente. Tudo que esses caras tentam fazer ou queriam fazer, eles estão fazendo. A única coisa que serviu para esses ataques só serviu para dar notoriedade para determinadas pessoas, fidelizar um público, dar dinheiro para os oportunistas que pagam de herói em cima do STF. E eu já tinha comentado sobre isso, a questão do Daniel ser usado como exemplo. E está aí o resultado. Daniel passou dos limites. Não que seja justo o que os ministros fazem, mas pelo fato de ter a consciência e saber o terreno que estavam pisando, deveriam ter prudência e saber que para enfrentar um inimigo muito mais poderoso é necessário uma estratégia. Precisamos agir com sabedoria. Bater de frente era óbvio que nós teríamos problemas, era óbvio que ele seria condenado. Gente, nós estamos lidando com pessoas que são assim, os nossos opositores, são pessoas más. O que vocês esperavam desses caras? Vocês acham mesmo que eles vão jogar dentro de regras? Vocês acham mesmo que eles respeitarão limites? Que eles agirão de maneira ordenada? Não sejam inocentes. Não adianta vir com argumento nas redes sociais falando mas eles não condenaram Lula, mas eles fizeram isso favorável a determinada pessoa que não é uma pessoa de confiança, ou é o bandido. Meu Deus, cara, é o que eles fazem. Vocês não podem esperar de pessoas más atitudes boas. Quando vocês vão aprender isso? Então, assim, é claro que eles passarão dos limites, é claro que eles não seguirão as regras. Não adianta você chorar na internet falando que, mas eles rasgaram a Constituição. Ué, vocês esperavam mesmo que essas pessoas seguissem as leis? A estrutura foi levantada exatamente para que eles ficassem acima das leis. Vocês precisam encarar a realidade que nós estamos inseridos. Vocês precisam entender que essa estrutura poderia ser impedida de ser criada e levantada lá atrás. Mas antigamente as pessoas desesperadamente votavam em quem? Votavam no PT. Votaram no Lula. Eu lembro muito bem, muitas pessoas falando, não, vamos votar no Lula, o Lula é o grito do povão. O povo brasileiro é culpado pelo fato do Brasil estar na situação que ele está. Esses poderes que hoje oprimem as pessoas, o povo, e impedem o Bolsonaro de governar,
estão lá porque os brasileiros são culpados. Essa é a realidade. A coisa poderia ser detida lá atrás, mas nada foi feito, então a coisa foi crescendo. Então chega um ponto que o monstro ele está tão grande, tão poderoso, que você não pode querer bater de frente com ele, pois você não terá chance. E é o que nós vimos. Então, a ação imprudente, eu não sei exatamente o que passou pela cabeça do Daniel, se ele achou que ele ia ser um herói, se realmente ele abraçou coisas que jogaram na cabeça dele. Independente de qualquer coisa, ele não agiu de maneira sábia. Por quê? Bateu de frente com o inimigo muito mais poderoso e agora pagará e sofrerá as consequências. Gente, lamento. Mas não adianta chorar na internet. Não adianta falar, mas é ilegal. Nós sabemos que é ilegal. Ah, mas passaram dos limites. Nós sabemos que eles passaram e continuarão passando dos limites. Ah, mas o Daniel, ele apenas falou isso, falou aquilo. Mas ele bateu de frente com o inimigo. Ele sabia que o que ele estava falando era para atingir o Supremo. Ele atingiu. E agora servirá de exemplo e pagará caro por isso. Ele foi usado como exemplo. E agora muitas pessoas vão fazer o quê? Não terão mais coragem de falar contra o Supremo. Porque é para isso que eles fizeram com Daniel o que eles fizeram. Era óbvio que eles condenariam o cara. E agora nós estamos vendo o quê? Um enorme choro na internet, porque estão querendo acusar o Mendonça de frouxo, que ele não foi capaz de fazer o que deveria ser feito, né, porque ele votou de maneira favorável à condenação do cara. E Mendonça é um indicado do Bolsonaro. Né? O outro indicado do Bolsonaro votou contra, mas o Mendonça votou a favor. E agora estão tentando destruir o cara, porque ele não fez o que o povo achou que ele deveria fazer. No seu relato, ele ainda defendeu algo mais brando, mas claro que não foi acatado. Mesmo, olha, eu até poderia dar um pouquinho, poderia pensar em dar uma certa razão para as pessoas que estão falando mal do Mendonça, se ele fosse assim o cara que daria um voto decisivo. Se ele fosse dar um voto decisivo e ele, né, condenasse o cara, eu até poderia concordar com algumas coisas que estão falando dele. Não, mas o Daniel seria condenado de qualquer forma. Isso já estava previsto. Era óbvio que ele seria condenado e seria usado como exemplo. Agora nós estamos vendo na internet um choro monumental. Pessoas que se dizem de direita atacando Mendonça, e isso faz o quê? Faz com que acabe atingindo o Bolsonaro. Aconteceu exatamente como eu disse. A coisa seria ruim, ele seria condenado. As pessoas chorariam na internet e tudo isso ia refletir lá no Bolsonaro. Olha que grandiosa merda que essas pessoas estão fazendo. Gente, ele seria condenado de qualquer forma. Agora, sabendo da necessidade que nós temos de reeleger o Bolsonaro, esse ataque que estão fazendo contra o Mendonça ajuda a enfraquecer o Bolsonaro para as reeleições. E eu vejo as pessoas desesperadas. Vocês agem de maneira totalmente assim. Vocês são emocionados. Chega a ser ridículo. Gente, Daniel Silveira, isso não é prioridade para o país. Isso virou um puta de um teatro. Agora, esse pessoal da direita burra, esse pessoal da direita oportunista, eles irão capitalizar em cima disso durante muito tempo. Vão fazer um escarcéu, um choro do caramba. Vão culpar o Bolsonaro, como já estão fazendo. E a maioria dessas pessoas, ou sei lá, uns 90% dessas pessoas que estão aí querendo lacrar nas redes sociais, não estão realmente preocupadas com o Daniel. Estão querendo capitalizar em cima da situação. Porque é isso que o povo brasileiro sabe fazer de melhor, tirar proveito de algo para si. Essas pessoas estão querendo fazer bonito na internet porque é ano de eleição, então eles precisam, né, cooptar eleitores. Eles querem o voto das pessoas. Estão aí agora pagando e posando de paladinos da justiça, porque isso não poderia, que não sei o quê, não sei o papá. Ridículo. Então agora nós vamos ver um show de horrores durante um bom tempo, pessoas tentando desesperadamente capitalizar em cima da situação envolvendo o Daniel e o Supremo, né? E nesse meio tempo vão desgastar o Bolsonaro porque estão descendo porrada no indicado do Bolsonaro. Então, com isso, eles dão munição para a esquerda, dão munição para os nossos novos opositores que também querem tirar o Bolsonaro do caminho. Que situaçãozinha horrível, ridícula, desnecessária. Por conta de emocionados. O lugar de vocês não é na política. Vocês têm que assistir Big Brother, vocês têm que torcer para time de futebol.
além de não entenderem o que está acontecendo, não fazem ideia do que pode acontecer e de tudo o que está acontecendo. Agem com o fígado, literalmente. Não pensam, não raciocinam. Mandaram vocês idolatrar Daniel, vocês estão idolatrando. Pintaram um alvo para que vocês pudessem odiar. Pintaram um alvo para que vocês pudessem descarregar as suas frustrações e as suas raivas. Né? E a sua raiva. Criaram isso nas pessoas. Porque é cômodo culpar terceiros. É legal você ter um alvo para você sempre botar a culpa de tudo que acontece no país. Mas se o país é ruim, é porque o povo é ruim. Um país forte é feito por um povo forte. No Brasil nós não temos esse povo, infelizmente. Dá para ver facilmente pela reação dessas pessoas nas redes sociais por causa dessa situação envolvendo o Daniel. Lamento muito pelo Daniel, porque ele foi usado por pessoas que nem no Brasil estão mais. Olha que coisa, que situação de merda. E não só o Daniel, usaram outras pessoas também para promover atritos entre as instituições, fazer teatro, causar, capitalizar dinheiro, fidelizar pessoas, enganar pessoas. Nós vimos aquela ação ridícula com a Sarah Winter e aquelas tochinhas ridículas, né? E depois ela falou publicamente que ela fez o que o Olavo mandou, ou seja, são pessoas que foram usadas como ponta de lança por pessoas que já fugiram do Brasil e deixaram essas pessoas aqui para serem entregues, para assim, ser literalmente entregues nas mãos dos opositores. Daniel será preso. E é isso, não tem o que fazer, não adianta chorar. Ele cavou, ele buscou isso, ele quis, ninguém obrigou ele a falar, ele falou por decisão dele. Ele decidiu falar o que ele falou. Ninguém o obrigou. E tudo que nós fazemos tem as consequências. Agora ele vai ter que arcar com as consequências. Lamento, gente. Mas essa é a realidade. Vocês precisam encarar essa situação de maneira madura. Não dá para bater de frente com o STF. É uma estrutura poderosa. Não tem como. Vocês acham que ele vai cair, a instituição cairá rapidamente? Não vai. Até hoje, toda essa direita burra escandalosa não promoveu nada que impedisse a ação dos ministros do STF. A ação mais efetiva foi do Bolsonaro, que conseguiu colocar 2 ministros e, ele sendo reeleito, poderá colocar outros. É assim que a coisa vai andar. Será combatida aos poucos, devagar, para que a coisa possa ir mudando assim, de uma maneira lenta. Só que as pessoas não querem esperar. São desesperadas. Muitos votaram no PT, arranjaram um monte de problema para o país, né, e para elas mesmas, e agora quer que a coisa seja resolvida da noite para o dia. Isso não existe. Tá? Lamento essa situação, lamento a ignorância do povo, lamento por esse povo emocionado, lamento pelo uso que fizeram do Daniel, e ainda alegam algumas pessoas, né, como eu também já comentei, às vezes eu fico na dúvida se realmente isso não faz parte de um plano, se é uma ação em conjunto com algumas pessoas, não sei, não estou afirmando nada, só tenho essa dúvida, e deixo isso como um questionamento. Caso realmente exista algum método oculto, uma hora nós descobriremos. Mas por enquanto é isso. Tá? Enfim, pessoal, quem quiser assistir a minha live completa, eu coloco vários outros pontos importantes sobre esse assunto na minha live. Até recomendo que vocês assistam depois. Tá? Quem quiser assistir, o link vai estar aqui na descrição e também ao final deste vídeo. Tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Não esqueçam de verificar a inscrição, o sino de notificações das minhas outras redes sociais. Tá? E quem puder ajudar o canal, temos aí todos os meios, os links estão aí na descrição. Tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!